Começando com integrais indefinidas. Integral indefinida é quando não tem um número na integral. Aqui, olha, é vazio, tá vendo? Agora, a integral definida, existe um número, que é chamado limite de integração. Então, essa é a principal diferença, né? É muito fácil identificar. Por exemplo, eu tenho aqui a integral de 1 a 2 do L' de x, e eu tenho integral do L' de x, por exemplo. Viu a diferença? De um lado, nós temos uma integral definida, porque existem números, existem limites de integração. Ó. De 1 até 2. Agora, à direita, nós temos uma integral indefinida, porque não existem números no limite de integração. Ok? Então, identificar se uma integral é definida ou indefinida é bem simples. Agora, como nós vamos calcular? Começando com a integral indefinida. Você tem aqui uma integral de uma função qualquer. A resposta vai ser uma outra função, mais a constante. Sempre tem que colocar a constante, chamada de constante de integração. Como você determina essa função g de x? A ideia por trás da integral definida é você derivar para chegar na resposta. Então, se você derivar g de x mais c, você vai voltar para f de x. Ok? Por isso que integral também é chamado de antiderivada. Então, para saber bem integrais, você deve dominar as regras de derivação, porque é o procedimento contrário. Então, por exemplo, olha só. Qual é a integral de e elevado a x? Aí você vai pensar o quê? O que eu derivo que vai dar e elevado a x? E a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Olha só, deixa eu anotar isso aqui. A derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Então, o que eu derivo que é igual a e elevado a x? Você vai fazer o procedimento contrário. No caso da e de x é fácil, né? Porque vai ser a própria função. Então, a resposta aqui seria e elevado a x. Mais a constante de integração. Por que existe essa constante? Porque a derivada de um número é zero. Então, se você derivar e elevado a x mais 1, e elevado a x mais 2, e elevado a x mais π, todas essas derivadas aqui vão resultar em e elevado a x. Então, quando você resolve uma integral indefinida, você quer saber todas as funções cuja derivada dela é igual ao integrando, né? Que é a função que está aqui dentro. Então, resumindo, integral indefinida não tem limite de integração. Você sempre coloca a constante de integração no final, ok? E basta saber as regras de derivação para fazer o procedimento contrário. Quando a integral não é imediata, aí você pode usar técnicas de integração, né? Existem várias. Tem a regra de substituição, a integração por partes, tem integrações por frações parciais, tem as integrações trigonométricas, tem a substituição trigonométrica, tem várias técnicas para resolver uma integral. Beleza? Continuando. Integral definida agora. Dessa vez, nós temos limite de integração, tem valores. O A é chamado de limite inferior e o de cima é chamado de limite superior. Dessa vez, galera, nós temos que encontrar o g de x. Quem é esse g de x? É o mesmo resultado da integral indefinida. Ou seja, sempre que você resolver uma integral definida, você pode resolver ela de forma indefinida, só para encontrar a função g de x. Ok? E depois, em vez de colocar a constante de integração, você vai substituir os limites. Você vai substituir valores. Então, é a mesma ideia. Você vai encontrar uma função g de x, só que, em vez de colocar mais c, você vai substituir o x pelo de cima, depois o x pelo de baixo. Ou seja, você vai fazer o g de b
e o G menos o G de A. Isso aqui é chamado teorema fundamental do cálculo, o famoso teorema fundamental do cálculo. Então, por exemplo, ó, eu tenho a integral de e elevado a x dx variando de 1 a 2. Então, é uma integral definida. Existem limites de integração. Como que você resolve? O primeiro passo é resolver a integral indefinidamente. Então, esquece o limite de integração. Isso aqui vai dar e elevado a x mais c. Por que você resolve de forma indefinida? Para encontrar e de x, para encontrar a função. Resposta, né? Sem a constante. Aí agora, você vai pegar a resposta, que é o e elevado a x, e em vez de colocar mais a constante, você vai variar essa função de 1 até 2. Então, você substitui o x por 2, que é ao quadrado, menos substitui o x por 1, e elevado a 1. Essa é a resposta. Então, qual é a principal diferença, né? Fazendo uma breve revisão aqui. Integral indefinida não tem limite de integração. Beleza? Integral definida tem valores. Existem limites de integração. Essa é a principal diferença. Na integral indefinida, você vai encontrar uma função mais uma constante. Ou seja, na verdade, você tem infinitas funções. Que pode ser, essa constante pode ser mais 1, mais 2, mais 3. Infinitas respostas. Na integral definida, você vai pegar essa função, mas você vai substituir valores. Então, a resposta de uma integral definida é um número. Você não tem infinitas respostas, você tem apenas um número. Ok?